Fala, piloto! Começa agora mais um episódio do podcast La Moto com o apoio de All Tracks, baús em alumínio e Ruta 40 Mototurismo. Eu sou Marcelo Paes e hoje recebo o Ricardo Lugris, motociclista e escritor, que passou grande parte da sua carreira profissional, vida profissional, no setor da aviação comercial, especialmente como diretor de vendas da Embraer, a brasileira Embraer, por mais de 30 anos. O Ricardo vai falar isso para nós. E depois de mais de 40 anos de carreira, ele se aposentou para se dedicar totalmente à sua paixão por viagens de moto e hoje atua também como consultor de estratégia comercial na aviação. Ele já percorreu mais de 800 mil quilômetros em mais de 100 países, Ricardo. Conhece mais países que a ONU de moto, né? Isso é uma expressão verdadeira. Explorando regiões como Sibéria, Rota da Seda, Mongólia, o Extremo Oriente, as Américas e o Cáucaso. Ricardo, é um enorme prazer, uma enorme honra te receber aqui. Bem-vindo ao podcast La Moto e já pode dar a tua primeira acelerada. E depois a gente vem com os assuntos do dia. Muito bem, Marcelo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Obrigado por me convidar. Eu tenho acompanhado os teus podcasts, tenho visto os teus convidados, vários deles bons amigos, gente que eu tenho um grande respeito. Eu acho que essa orientação que tu dá no teu programa é muito interessante e eu estou muito feliz de poder fazer parte dela e contribuir com o meu grãozinho de areia dentro do assunto. Nossa, muitos grãos de areia. É uma honra nossa aqui, como eu falei. Então, o pessoal que está assistindo, compartilha, né? Curte, ativa o sininho no YouTube, ajuda a divulgar essa iniciativa e a fazer o motociclismo verdadeiro, né, de coração, né, acontecer com mais clareza e mais espírito aventureiro ainda por aí, né? Ricardo, vamos começar aqui um papo que eu tenho certeza vai ser maravilhoso, né, com o primeiro assunto que é uma coisa que ainda não tem a ver com motociclismo, né? Mas é com a tua vida, eu diria assim. Já vamos entrando aqui na vida dos outros, né? Mas como é que foi você sair daqui? Você é gaúcho, né? A gente brincava quando a gente conversou a primeira vez aí por telefone. Pô, éramos vizinhos de fronteira aqui no Rio Grande do Sul e não sabíamos, né? Não nos conhecíamos, né? Você sai daqui e vai morar na França, né? A trabalho. Como é que foi isso? Como é que foi essa tua vida profissional aí? Bom, a coisa é bastante simples. Quando me preparava para fazer vestibular, tendo estudado no Colégio Auxiliadora de Bagé, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida profissional, mas eu tinha uma certeza, eu queria fazer algum tipo de atividade que me permitisse viajar. Então, eu queria conhecer o mundo, eu queria ver o mundo, eu tinha essa curiosidade. Eu sou filho de estrangeiros, eu sou filho de espanhóis, pai e mãe. Na verdade, eu sou o brasileiro mais velho da minha família, porque acima de mim todos são espanhóis. E dentro disso eu cresci sabendo que tinha um outro mundo, outras culturas lá de lá, o que é normal, mas eu tinha essa vontade. Então, 2, 3 meses antes do vestibular, todos os meus amigos já definidos, medicina, engenharia, agronomia, veterinária, que é muito daquela região, e eu não tinha a menor ideia do que eu queria estudar. Então eu decidi reforçar uma parte que eu já começava, que era a questão dos idiomas. Então eu me inscrevi para o vestibular de línguas estrangeiras, né? Na época chamava-se tradutor e intérprete, e eu já nessa época falava espanhol e inglês, daí eu decidi estudar francês, alemão e italiano. E isso, eu digo, para alguma coisa vai me servir já dentro do que eu quero, que é a parte internacional. E nisso daí eu comecei a dar aulas de inglês, de espanhol, num curso pré-vestibular em Caxias do Sul, onde eu estudava na Universidade de Caxias do Sul, finalmente. E aí, nisso eu fui convidado para trabalhar na divisão de exportação da antiga metalúrgica Abramo Eberle, da Eberle S.A. E eu comecei a trabalhar com eles, aí estudava nas horas que dava, à noite, e tal, aquela coisa toda, dava aula no sábado, então era uma vida bastante intensa. E comecei a viajar com a Eberle pela América Latina, África, vendendo os produtos que ela
motores elétricos, tesouras, talheres, era de tudo, tinha de tudo. E nisso daí eu conheço alguém da Embraer em 1982, na Nigéria. Eu fico amigo de um executivo de vendas da Embraer. Muito bem, ficamos amigos, nos despedimos, ele vai para um lado, ele volta para o Brasil, eu também, ou eu fui para o Camerun, eu fui para um outro lado. E uns 3 meses depois eu recebo um telefonema desse executivo dizendo: Ricardo, a Embraer está fazendo uma espécie de concurso interno, uma seleção para executivos na área de vendas internacionais. Eu digo: cara, eu de avião só sei apertar o cinto, mais nada. Né? Sentar na poltrona e apertar o cinto. Aí ele disse: não, isso aí a gente vai te treinar. O que a gente quer é o teu potencial. Né? Eu já estava fazendo economia junto com os idiomas estrangeiros, e ele disse: tu tens um potencial muito bom. Né? Ele já tinha... Eu sempre fui bastante bom de conversa. Então... E o que aconteceu foi que eu participei, eu mandei meu currículo para essa seleção e eu não fui inicialmente selecionado. Eu tinha 24 anos, eu era apenas vindo do interior, como dizia o Belchior, né? E São Paulo era uma coisa assim, né? A Embraer já era uma das empresas mais prestigiadas, ainda estatal, mas tinha muito prestígio já. E, muito bem, ele me ligou e disse: olha, tu ficou em segundo lugar na seleção, realmente chegou muito perto, mas tinha um cara com mais experiência e isso não dá para... E aí, o que aconteceu foi que 2 meses depois ele me liga novamente e disse: tu podes vir a São Paulo, podes vir a São José dos Campos? Eu disse: claro que eu posso. Ele disse: quando? Eu digo: quando vocês quiserem, então vem amanhã. Assim, corri para Porto Alegre, peguei o primeiro avião que eu conseguia, e fui para lá, muito arrumadinho, muito vestidinho. E o que aconteceu foi que eu pego um táxi na rodoviária de São José dos Campos, vindo de São Paulo, e o taxista olhou para mim e disse: o senhor vai... Não, você, né? Porque eu era um gurizote. Aí ele disse: você vai trabalhar na Embraer? Eu disse: não sei. Por quê? Disse: porque o senhor tem o maior jeito de quem trabalha na Embraer. Olha só. Então ele foi bastante profético, né? Porque eu fui e realmente fui entrevistado durante 2 dias e eles gostaram do que ouviram, do que viram, e eu fui contratado. Contratado na área internacional, eu assumi uma boa parte da Europa, a Escandinávia e o Reino Unido, para vender Bandeirante e Brasília. E, enfim, acabei fazendo uma carreira de 32 anos, terminando como vice-presidente comercial, encarregado da Europa e baseado em Paris. Então, eu inicialmente fui para São José dos Campos, onde está a matriz da empresa, e vivi ali 13 anos, até que a empresa me propôs um posto numa das filiais, né? Nós tínhamos escritórios nos Estados Unidos, em Paris. Eles me propuseram os 2, ou que eu escolhesse entre a Flórida, Fort Lauderdale, ou Paris. Eu, por orientação e por própria cultura familiar, eu prefiro a Europa, né? Preferi a Europa, mas isso eu submeti também às minhas filhas, que tinham 10, 11 anos de idade na época, e a minha mulher. E, enfim, mudamos para a França, e aí a coisa que deveria durar 5, 6 anos, eu pedi para renovar, porque minhas filhas estavam, então, entrando na universidade lá. E aí, no fim, eu desisti realmente de um crescimento, digamos, funcional, clássico, e a empresa me colocou em carreira Y, que é uma carreira paralela à liderança, aonde você se torna uma referência na tua atividade. A minha era a venda de aviões dentro da empresa. E com isso você tem uma remuneração diferenciada, você tem um tratamento diferenciado, você viaja em executivo, enquanto os colegas viajam de econômica, você participa das reuniões e discussões estratégicas na empresa, você é tratado como um vice-presidente sem ser, mas todo mundo sabe que você é Y, né? Então, e eu fiquei até 2015 na Embraer, e nesse ano a Embraer decidiu mudar o escritório de Paris para Amsterdã,
E eu já não tinha vontade de mudar novamente de país, não é? Nem tampouco com minha esposa, minhas filhas já não vivem conosco. E eu decidi sair. Eu também tinha vontade de fazer outras coisas e eu tinha vontade de fazer um período sabático de um ano, onde eu queria dar uma volta ao mundo durante esse ano com a minha moto. E o que aconteceu foi que eu fui contratado 3 dias depois do meu último dia na Embraer. Fui chamado a um jantar onde me propuseram uma posição de vice-presidente numa empresa de leasing dinamarquesa, e foi onde eu trabalhei meus últimos 8 anos de carreira, até que veio o Covid e eu decidi que eu queria me liberar da atividade profissional. Quer dizer que 3 dias depois de sair da Embraer, você já viu adeus sabático? Não, pelo menos naquele momento. Adeus sabático de um ano. De um ano. Esse pessoal entendeu que depois de 32 anos na Embraer, empresa que eu adorei, empresa que eu fui realmente feliz, eu contribuí com a minha pequena parte para que ela chegasse. Então, eu entrei nessa empresa com 25 anos, eu saí com 57, todos os meus amigos estão lá dentro, os amigos das minhas filhas estão lá dentro. Então, essa empresa, que era gente que eu já conhecia, eles disseram, não, a gente entende que tu precisa viajar, tu precisa desse tempo para ti, a gente te dá 6 meses. E disse assim, mas tu vais assinar o contrato agora. Claro. E digo, e o que é que acontece se vocês resolverem desistir de mim? Diz, a gente paga os 6 meses de salário. Então eu não tinha nada para perder. Não tinha nada para perder. E aí foi quando eu abri um mapa do mundo na minha escrivaninha, que era um pouco deste tamanho, e eu fui ver qual era o lugar mais distante que eu podia chegar saindo de Paris, uma viagem só de ida, mandando depois a moto de volta por navio ou por avião. E eu descobri que era Singapura. Era o lugar mais distante de Paris para ir por terra, sem molhar os pés, sem pegar nada de travessia marítima e tal. E foi daí que eu fui, e o resultado dessa viagem que foi meu primeiro livro. Agora a gente Tempo em Equilíbrio. Depois a gente fala dos livros. E, enfim... Mas assim, uma pergunta, assim, essa trajetória toda indo para a Europa, que tem uma coisa que, pelo menos eu sempre tenho essa percepção, assim, nós gaúchos, não somos só nós, evidentemente, mas falar do nosso contexto, né? Falar do nossa dor aqui, né? A gente é muito normalmente é refratário a se desgarrar, né? Sim. Se desgarrar, não, meu chão, né? Aquela coisa, a gente tem a nossa cultura, a nossa pago, comida, o pago, aquela coisa, né? Que para mim hoje não faz tanto sentido, mas a gente sabe que ainda está nas entranhas, né? Ainda está no sangue, né? Não foi difícil para você fazer isso. Você queria já voar o mundo, né? Desde cedo. Você faria isso hoje de novo? Bom, a gente com a maturidade passa a se aquerenciar muito mais, né? Mas, olha, para mim a grande ruptura, Marcelo, não foi quando eu saí de São José dos Campos para ir para a França. Foi quando eu saí de Caxias do Sul e Porto Alegre, porque eu vinha quase todos os fins de semana também, a gente vinha muito a Porto Alegre. Foi quando eu saí do Rio Grande do Sul para São Paulo. Foi aí, para mim, o grande... E, nesse momento, inclusive, eu tinha um convite de uma trading famosa no Rio Grande do Sul para ser comercial deles, que me ofereciam quase 30% a mais de salário do que oferecia a Embraer. Mas, cara, os aviões... Né, eu sempre disse que se eu não vendesse aviões, eu queria vender obras de arte. Porque a nível de harmonia... Os aviões são harmônicos, né? Eles têm toda uma estética com uma imensa harmonia. Então, eu realmente não me via mais trabalhando com qualquer outro produto que não fosse o avião. E foi isso que eu fiz toda a minha vida. E hoje eu trabalho numa área como consultor, numa área de redução de consumo de combustível e emissões de carbono dentro da aviação comercial. Ou seja, eu ajudo as companhias aéreas a reduzir
a sua taxa de carbono e o seu consumo de combustível. Né? E que eu estou me redimindo um pouco dos 500 aviões que eu coloquei aí no mercado ao longo da minha carreira. Quanto tempo leva para vender um avião? Assim? Qual é o lead time? Cara, eu sei que não há uma normalidade. Leva tempo suficiente para você ter que falar a verdade desde o início. Ótimo. Porque se você começar contando historinhas, você vai esquecer qual era a historinha que você contava. Então, meu pai, dentro da sua sabedoria espanhola, ele dizia que el mentir quiere memória. Para mentir tem que ter memória. Então, o ciclo de venda de um avião, eu consegui fechar uma venda desde o primeiro contato até a assinatura de contrato em 1 ano, mas eu tive companhias aéreas europeias grandes, onde a gente levou 5, 6, 7 anos, tipo Lufthansa, Air France. Air France foram 6 anos. Existia uma preocupação particular em relação a um avião fabricado por brasileiros. Isso existe ainda, Ricardo? Existe, mas eu costumo dizer que... Eu não vou falar pela Embraer, eu não faço mais parte da Embraer, mas eu costumava dizer que havia 3 países que tinham, digamos, um certo preconceito nessa época em relação aos aviões brasileiros. A Argentina, obviamente, por ser nosso grande vizinho, e finalmente nós vendemos, né? A Argentina tem uma frota de 190, bastante importante. Portugal, e nós vendemos para Portugal. A TAP também opera os Embraer. Mas tem um quê de vamos dizer assim, inveja claro, branca aí porque nessa não, porque Portugal, o Brasil é uma ex-colônia, né? Então tu imagina, é uma coisa assim, o Brasil comprar aviões, sei lá, de algum país vizinho aí que E finalmente o país que eu sempre encontrei com a maior dificuldade, com a maior, digamos, resistência em relação ao avião brasileiro é o Brasil. O próprio Brasil. É o Brasil. Nós temos o nosso velho bom complexo de vira-lata. Eu passei toda a minha carreira ouvindo de pessoas assim, mas fala a verdade. O avião brasileiro vende lá fora porque é mais baratinho, né? Não pode ser muito bom. Boeing é muito melhor, né? Tal. Que loucura. Airbus é muito melhor. E não é. Os aviões da Embraer são superiores tecnicamente ao que é hoje a Boeing. Tanto é que a Boeing montou escritórios em São José dos Campos com 300 engenheiros, onde ela trouxe da Embraer muitos deles. Imagina. Colocou um centro de engenharia a 1 quilômetro da Embraer. Porque os engenheiros da Boeing estão envelhecendo e já não... Então, isso é história. É história, né? Porque... Mas, Ricardo, e você, como brasileiro, né, liderando uma equipe, enfim, uma unidade importante da Embraer, com todas essas rejeições, ou com algumas rejeições, você sentia dificuldade lá, sendo um profissional brasileiro? Na Europa, uma vez que a gente entrava numa campanha de vendas, nós fizemos um trabalho muito grande no início. Isso estou te falando de 96, quando eu fui para lá, e nós tínhamos que vender o 145, que era um avião de 50 lugares. E a Embraer estava numa dificuldade muito grande, porque ela tinha acabado de ser privatizada, ou vendia esse avião ou fechava a empresa. Sim. O grupo investidor precisava de resultados rapidamente para dar uma satisfação aos acionistas. E o capital tinha sido pulverizado, a Embraer é de capital pulverizado, não há um grupo controlador. E aí a gente começou a trabalhar, mas de uma forma muito profissional, não é? E nós tínhamos regras assim até muito simples, mas jamais chegar atrasado numa reunião, porque nós não tínhamos o direito. Um americano pode chegar atrasado. Se um brasileiro chegar atrasado, vai dizer, é brasileiro, estava fazendo a sestia, não tinha pressa e tal. Outra coisa que é cultural no Brasil é que o brasileiro não sabe dizer não. O brasileiro vai dizer, vamos ver, quem sabe, vamos pensar, né? Tal. E nós, por uma questão de pragmatismo, a gente aprendeu a dizer de uma maneira educada, polida, mas quando é não, porque você não pode simplesmente se deixar levar em alguma coisa que não interessa exatamente a empresa, né? Porque isso é sensacional, tá? A gente tem, claro, eu não estive nunca dentro da Embraer, nunca visitei, até teve uma oportunidade, acabou não se concretizando, uma pena, mas a Embraer eu tenho essa percepção de ser
a empresa brasileira que representa bem o Brasil lá fora. Entre outras, claro, mas talvez a que mais representa bem. Ela é. E daí, eu acho que sempre, por um grande período sempre foi, né? Mas existiu alguém assim que puxou a Embraer para deixar do jeito que Bom, ela... eu poderia citar nomes. Há toda uma geração ali que, quando ela foi privatizada, estava na faixa de 30, 35 anos e que a maioria deles chegou a ocupar postos na primeira linha da direção da empresa, e esse pessoal com formações sólidas, com pós-graduações e tal, mas, sobretudo, o que diferencia, na minha opinião, na minha modesta opinião, a Embraer de outros fabricantes aeronáuticos é a capacidade de pensar fora da casinha, fora da caixa, out of the box. É a capacidade criativa dos nossos próprios empregados, engenheiros, entendeu? E da liderança também. Então, isso faz diferença. Isso faz uma tremenda diferença. Mas, enfim, eu deixei a Embraer há 10 anos, agora em 2025 faz 10 anos, e obviamente que a empresa evoluiu muito, para melhor, tá muito bem, e eu não estou... Ninguém me deu também mandato para falar sobre a Embraer. Você está fora de lá, né? Claro. É. Mas que bom, muito bom ver isso, né? Conheci, falei que tive a oportunidade, quase se concretizou a oportunidade, conheci o presidente da empresa na época, Horn, se não me engano. Enfim. Sim. Mas que bom, assim. Mas, e Ricardo, agora direcionando para o nosso assunto aqui, eu ia dizer o que interessa, né? Mas acho que tudo interessa aqui, né? Como é que a moto entrou na tua vida? E, na verdade, a pergunta é, foi a moto que te encontrou ou foi você que foi atrás da motocicleta? A moto sempre foi um fascínio para mim, e eu lembro, a experiência mais antiga que eu lembro de ficar babando diante de uma moto aconteceu quando eu tinha lá uns 10 anos, e eu estou saindo do colégio em Bagé e eu vejo uma moto preta, uma BMW, com bolsas amarradas atrás, bolsas de couro. Essas bolsas tinham uns adesivos também de países, bandeira de países, colados nela, amarradas com umas cordas assim, e totalmente empoeirada. Naquela época, a estrada que ia de Bagé à fronteira, a Ceguá, não era asfaltada. A estrada que ia de Bagé até Caçapava, até a 290, também não era asfaltada, passava por Lavras do Sul ali e tal. E esse cara, aí a moto estava coberta de poeira, né? E eu fiquei dando volta na moto e olhando, e olhava o painel, e olhava as bagagens. Eu estava fascinado, porque eu comecei a me dar conta que esse cara estava viajando com uma moto. A gente não via muito isso. Isso estou te falando em 1968. Sim. E aí esse cara saiu de uma lanchonete, uma lancheria ali do lado, e veio até mim. E, obviamente, eu não falava inglês, mas eu falava espanhol, então ele sabia um razoável espanhol. Ele estava vindo justamente do Uruguai, tinha vindo da Argentina, andou pela Patagônia, etc. E eu comecei a colocar perguntas para ele, curiosíssimo, né? Como é que faz, como é que não faz, onde é que ele dormia? Ele tinha lá um negócio para acampar, dormia em qualquer lugar, galpão, coisa. Só que aquilo... E ele foi super atencioso. E isso eu guardo como uma regra para mim de ouro. Aonde há uma criança curiosa em relação à minha moto, eu vou sentar essa criança no banco da moto. Eu vou me assegurar que ela está em ponto morto e vou deixar ela apertar o botão de partida da moto para que ela tenha essa sensação. E isso me rendeu, nas minhas viagens, também momentos extraordinários, porque, então, se você agrada uma criança, você agrada os pais, né? Então, de pais que vêm logo em seguida e te oferecem uma taça de chá. Ou eu ganhei uma vez no Chile um boné. Na Mongólia, ele me convidou para tomar chá com a família, etc. Então, faz parte da minha digamos, o meu procedimento normal é de dar muita atenção às crianças no que diz respeito à moto. Mesmo porque na viagem de moto nós não temos o direito de ser desagradáveis, arrogantes ou presunçosos, porque nós estamos representando muita gente. Você não é embaixador de ninguém, você é embaixador do motociclismo, você é embaixador de si mesmo e você é embaixador de toda uma cultura que está por trás do fato quando você diz que você é brasileiro. Se alguém encontra um motociclista mal educado, grosseiro e tal, e além do mais fica sabendo que ele é brasileiro, isso repercute
em todos os outros. Então, nós não temos. E mesmo porque, quando nós vamos para países mais complicados, mais difíceis, mais pobres, com menos recursos, nós estamos montados numa moto de muitas milhares de reais, ou de dólares, se quiser, ou de euros. São peças caras, é um privilégio poder usar uma moto dessas. Não entendeu? usar desse privilégio para se demonstrar você superior, não tem o direito. Não. A escolha da moto é sua, e não é uma big trail, como se diz aqui. Na Europa não se usa esse termo, né? Se usa simplesmente as GS, as motos eles chamam de dual purpose. Né? E você pode usar a moto que quiser para viajar, você não precisa usar uma grande moto, você não, entendeu? Mas o que é mais importante é a sua própria atitude, sabe? Eu costumo dizer que na moto você está sentado, e quando a pessoa vem falar contigo, você sentado na moto, você está na altura dessa pessoa. Um adulto normal, de 1,70 m, 1,80 m, vai ficar exatamente na altura de você sentado, pelo menos eu, que tenho 1,92 m. Então, eu quero dizer que você fica na altura das pessoas, nem mais nem menos. E isso. Então, a moto, para mim, ela começou ali naquele inglês, que eu nunca soube o nome dele. Ele era inglês, né? Era um britânico. Que legal. E aí, aos 16, 17 anos, eu acabava com a paciência do meu pai pedindo uma moto. Ele me disse: isso é perigoso, eu nunca vou te dar uma moto. E quando eu fiz 18, 19 anos, o primeiro dinheiro que eu ganhei, fui juntando dinheiro, eu comprei uma XL 1976, era uma moto importada do Japão, ainda anterior a essas XL que a gente conhece aqui, vermelhinha e branca. Era uma prateada, muito bonita. Recentemente eu vi uma em Porto Alegre, fiquei doido, eu não consegui que ele me vendesse. E quando eu comprei essa moto, a minha atividade com a moto era as trilhas de fim de semana, primeiro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Depois, quando eu fui para São José dos Campos, aí eu já troquei a moto, comprei uma XL nova e comecei a correr enduros, os enduros da Independência, enduros das montanhas, Campeonato Paulista de Enduro, regularidade. E isso me deu também uma escola muito boa de saber manejar uma moto em superfícies. E daí, a começar a viajar com a moto, foi muito simples, porque eu tinha paixão pela viagem e a paixão pela moto. Então, eu ia te perguntar se foi tipo Forrest Gump, assim, parou tudo e decidiu, né? Vou correr. A partir de agora você vai correndo pelo mundo. Você decidiu viajar. Não. Quando nós chegamos na Europa, as viagens realmente começaram a partir de 96. Quando nós chegamos na Europa, eu fui comprar umas peças no concessionário BMW para um amigo que tinha tido um acidente com a moto dele aqui no Brasil. E ele disse: compra para mim aí, minha mulher vai passar pela França e ela traz as peças. Eram peças de plástico, coisa que custava muito caro. E eu fui na concessionária e vi uma GS, mas uma 650. E estava em promoção, porque ela tinha sido usada como demonstração, tinha 2.000 quilômetros, e estava com bom preço. Lá você não tinha moto ainda, então? Não, eu tinha vendido a minha aqui quando mudei. E me faltava, passou uns 6 meses sem moto e me faltava alguma coisa. Urticária, né? Aí eu vi essa moto e eu disse: dei a minha carteira de motorista, e eu disse: posso levar até a minha casa, mostrar isso para minha mulher? Ele disse: claro, tal. Fiz o formuláriozinho ali, o termo de responsabilidade e tal. Assim. E eu fui, ela viu, e eu disse: o que tu acha da gente fazer alguns passeios de moto pela França e tal? Eu comecei devagar, não queria assustar a torcida. Aí o que aconteceu foi que eu comprei essa moto e o primeiro fim de semana fomos visitar uma exposição de barcos antigos lá em Rouen, a 300 quilômetros de casa, dormimos lá, voltamos, a experiência foi boa. Aí um belo dia, logo a gente decidiu percorrer todo o caminho de Santiago de moto. De moto, pelos caminhozinhos, pela estradinha, não por onde vão o pessoal a pé, porque isso incomodaria os outros, mas pelas estradinhas ao lado e tal. E fizemos isso. E era uma viagem que deveria ter durado 15 dias e nós estendemos mais 10 dias. Eu disse para a empresa: eu vou pegar mais 10 dias de férias. Ninguém contestou.
e a gente ainda voltou pela costa da Cantábrica, da Espanha e tal, visitando aqueles vilarejinhos de pescadores. E a terra dos pais também? E né? a terra, Imagina. a minha terra. Nós fomos até Santiago e tal, até Corunha, que é onde nasceu meu pai. E ainda minha avó ainda vivia nessa época e tal. Bom, e aí quando a gente voltou, nós também percebemos que a 650 ficava apertada para duas pessoas, pouca capacidade de bagagem, a gente sabe como é que é viajar com a esposa, sempre tem que prever um pouquinho mais do que a gente. Né? Necessário assim de grande. E, lembrei enfim, do Daniel Santoro, que fala da necessaire, o problema da necessaire. Mas aí nesse momento eu fecho um negócio grande com a Alitalia, de 14 aviões. Foi um negócio incrível para nós, era o ano 2000. E aí eu ligo, nesse dia mesmo, eu ligo para o concessionário, eu sabia que eu ia ganhar um bônus consequente. E aí eu ligo para o concessionário e eu digo que eu quero uma GS, tal, aquela de cor laranja, tangerina, isso era 2000, ano 2000, com seus bagageiros já bem instalados, tal, eram aquelas que você soltava e eram maletas para levar para dentro do hotel. E aí a gente decidiu que nós queríamos conhecer toda a Europa, do Portugal à Rússia, da Islândia a Malta, né, passando por todos os países, inclusive os vizinhos, né, o leste europeu, a Geórgia, a Armênia. E nós queríamos conhecer todos esses países antes de voltar para o Brasil e fazer isso tudo de moto. E o último país que minha mulher e eu, há 6 anos, percorremos juntos foi a Macedônia do Norte, né? E esse fechou, inclusive Andorra, Liechtenstein, Mônaco, tudo. E que a gente diz isso com muita satisfação. Depois, a minha esposa, ela gosta muito da viagem de moto na garupa, mas ela decidia onde ela queria ir ou não. Por exemplo, nós fomos ao Marrocos e para ela não foi uma boa experiência, porque ela pegou uma bactéria no Marrocos e aí ficou meses não se sentindo bem. Então, se eu perguntar agora se ela quer ir, eu vou ao Marrocos agora em abril novamente, com 2 amigos, vamos fazer uns passeios um pouco pelas Atlas, pelas pistas das montanhas Atlas, e eu disse, quer? Ela disse, não. E fomos à Rússia juntos, mas também é um lugar onde o conforto é relativo. E então ela dizia sempre, não, eu gosto de dormir bem, um lugar limpo, não precisa luxo, mas... Claro. Aí ela me dava, por outro lado, ela me dava carta branca sempre para ir onde eu... Então eu dizia, olha, eu estou indo para a Islândia, vou ficar 15 dias rodando na Islândia, que tipo de hospedagem? Eu digo, olha, é muito acampamento e alguma coisa de pousada, albergue de juventude, imagina, olha para minha cara. Mas é o que melhor a gente se hospeda na Islândia, porque lá tudo é muito caro, né? Sim. E ela dizia, não é uma viagem para mim, tá não é uma viagem para mim. Então, muito bem. Tá tudo certo. E aí eu fui fazendo viagens cada vez mais longas, né? Não que eu acredite que a viagem verdadeira tenha que ser longa. Ela não tem que ser longa. A viagem tem que ser intensa. Ela tem que te dizer alguma coisa. Ela tem que te trazer tem que te aportar alguma coisa. E foram essas viagens ainda nessa arrancada, diria assim, com a esposa, muitas vezes, que originou o primeiro livro, Ricardo? Ou você nem pensava em livro ainda? Como é que foi essa coisa? É uma boa pergunta, Marcelo. Desde que eu comecei a viajar de moto, isso tudo. Já em 98, por exemplo, eu publiquei uma matéria na rubrica Aventura da Duas Rodas, a revista Duas Rodas, que a matéria se chamava O Sol da Meia-Noite. E minha mulher e eu fomos ao Círculo Polar Ártico e nas Ilhas Lofoten, o nosso objetivo era ver o Sol da Meia-Noite. E a gente sentou numa colina ali em meio a armações onde eles secavam o bacalhau. Seu olho está brilhando, Ricardo. Falando uma isso. delícia. E a gente abriu uma garrafa de champanhe, nós trouxemos da França, champanhe nacional, né? Na França a gente só toma champanhe nacional. E a gente abriu uma garrafa de champanhe ali vendo o sol que não se põe, ele gira no horizonte, né? Então meia-noite você lê um livro, assim sem luz nenhuma. E
E aí eu publiquei essa primeira matéria porque eu desenvolvi um contato com Cícero Lima, que é um grande jornalista do motociclismo brasileiro. Ele é hoje o editor da Duas Rodas. E desenvolvemos uma amizade, e daí eu publiquei, acho que mais de uma dezena de matérias com eles. Sempre das viagens que você estava fazendo. Por exemplo, quando nós fomos para o leste europeu, a matéria chamava Pelos Caminhos da Outra Europa. Eu gostei muito desse título, porque na época ela saía da cortina de ferro, então ninguém ia para a Romênia, ninguém ia para a Bulgária, né? Depois eu publiquei sobre a Turquia, teve um monte de matérias assim, e que inclusive muitas delas eu recuperei neste livro aqui, porque este livro trata de uma viagem pelo Cáucaso com flashbacks de outras viagens pelo mundo. Este é o primeiro? Montar e Partir, que aliás é a minha filosofia de motociclismo. Sim. Se você acha que para viajar de moto é suficiente encher o tanque da moto, carregar bagagem, montar e partir, você está absolutamente certo. É só isso que precisa. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento de excesso de planejamento para tudo. As pessoas perderam, digamos, o gosto pelo risco. Pelo risco calculado, mas pelo risco. É aí que entra a palavra aventura? Cara, eu acho que em se tratando de motocicleta, a aventura está dentro de você. Se você me disser que você pega uma moto agora aqui em Porto Alegre e que você vai percorrer todas as zonas afetadas pelas enchentes para entender o que aconteceu, com toda a dificuldade que deve ter ainda. Eu estou vindo hoje do Vale do Taquari, eu vi o que aconteceu ali. Se você me disser que você pega uma moto e vai percorrer tudo isso, eu vou chamar isso de uma aventura. Se você me disser que você vai pegar uma bicicleta e você vai até São José do Norte, pela beira da praia, eu vou chamar isso de aventura. Entendeu? Agora, se você me disser que você vai pegar a sua moto sofisticada, toda eletrônica, com ABS, controle de tração, etc., e que você vai até o Atacama, onde você só vai encontrar buracos até a fronteira do Brasil, só no Brasil, porque a Argentina, Chile, Peru tem excelentes estradas, eu não vou chamar de aventura, e muito menos de expedição. Na minha opinião, eu sou bastante rigoroso nisso. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de critério. E diz, é viagem de moto. E isso é uma viagem que vai te dar muito prazer. O termo expedição, na minha opinião, os últimos expedicionários do Brasil foi a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Esses, sim, foram enviados para algum lugar com uma missão específica. No caso, defender a democracia, né, contra o nazifascismo. Esses caras eram expedicionários, podiam dizer, eu fui numa expedição. Agora, você pegar sua moto para ir colar adesivos ao longo de toda a Argentina, em qualquer lugar que você encontra, e você chama isso de expedição, é só para o seu próprio ego. Me desculpe quem usa esse termo, mas eu não concordo. Mas você acha que nessas suas viagens todas você deve ter feito muita aventura nesse conceito que você traz? As aventuras são pontuais. Veja bem, o que é uma aventura? A aventura é sair da tua rotina, é sair do teu previsto. Aí é que está. Eu planejo muito pouco as minhas viagens. Eu planejo em termos de duração, porque eu não posso... Se eu tenho trabalho na volta, eu não posso ficar lá no fundo da viagem no dia que eu tenho que trabalhar. Mas eu deixo todo o espaço para o imprevisto, porque é o imprevisto que te faz lembrar os dias mais difíceis. Os dias mais difíceis da tua viagem são os dias que ficam na tua memória e são os dias que você vai contar aos teus amigos o que aconteceu. Tá? Mas esses são os dias em que você vive a sua aventura pessoal. Mas a viagem em si... Não, eu falo na minha apresentação, essa que a gente vai fazer quinta-feira, a apresentação do livro, eu faço uma apresentação sobre uma visão introspectiva da viagem. É você fazer a viagem olhando para dentro de si mesmo. O que essa viagem está te causando? Quais são as tuas sensações?
Entendeu? Você não fica indiferente, para usar um exemplo que todo mundo conhece, você não fica indiferente diante de um glaciar Perito Moreno. Entendeu? Então você precisa, quando você chega lá, você tem que tomar pelo menos um dia para ficar ali e ouvir aquelas explosões contínuas, daquele gelo imenso quebrando, entendeu? Isso é um lugar único no mundo. Mas eu posso te assegurar que pelo menos 60% dos parceiros motociclistas que vão até o sul da Patagônia não param ali. No máximo tiram uma foto lá de cima e vão embora. Entendeu? E há tantos lugares, Península Valdez, o Pinguineiro, um pouco mais ao norte da Península Valdeza, as baleias na Península Valdez. Você foi até lá, pomba, toma 2 dias, 3 para curtir isso. Mesmo que a tua viagem seja mais curta, mesmo que você não vá até Ushuaia, deixa para Ushuaia na próxima, ou, entendeu? Vai fazendo por etapas. Eu defendo a viagem pelo prazer da viagem. E a ferramenta, para mim, é a moto. E por que a moto? Porque a moto me permite me expor. Eu estou exposto aos elementos, à chuva, ao vento, ao calor, que é o pior deles, porque chega um ponto que você não tem mais o que tirar de roupa. Sim. No frio você vira cebola e você vai pondo camadinhas, daí está tudo bem. E o vento, que é o mais desconfortável de todos também, sobretudo aqui no sul do continente. Mas você está exposto aos elementos, mas você também está exposto aos locais, à cultura, à culinária, à história do lugar. Eu, recentemente, nessa viagem que fiz entre o Alasca e Ushuaia, e mais uma volta grande pelo Brasil, eu descobri que o grande general San Martín, libertador da Argentina e do Chile, ele nasceu a 100 metros do Brasil. Ele nasceu do outro lado do rio Uruguai. E a casa dele está ali, perto, na região de Misiones e tal, perto de algumas ruínas missioneiras muito bonitas. E ali está preservada a casa. Então, é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo passa batido e ninguém para. E é grátis a entrada. Você vai ali, tem 2 guardas presidenciais, um belo uniforme. É uma bela visita para quem passeia. Então, tudo isso faz parte. Você acaba criando para você mais elementos, né? Para você, um dia, você ou escrever um livro, que é o meu caso, ou você fazer um blog, ou você simplesmente contar na roda de amigos as suas viagens. Né? Maravilhoso. Falar que o olho brilhava e brilha mesmo. Brilha. A gente nota, a gente percebe na voz, no olho, né? Você tem 3 livros, escreveu até hoje 3 livros, né? Que relação você encontrou nessa tua jornada aí? Ou como é que foi isso? Foi natural? Você escrevia para as revistas, você comentou, escreveu artigos e tal, mas daí escrever um livro é diferente, né? Eu tenho uma série de coisas escritas ou colecionadas, um dia isso aqui vai ter que virar um livro, mas eu não tenho ainda bem, entendeu? Entendimento de como vai acontecer isso. Para você parece que é mais natural. É natural isso. É natural, de fato, escrever? Sempre foi? Não. Escrever é um esforço. O Gabriel Garcia Marques, né, prêmio Nobel, autor de 100 anos de solidão, ele dizia que escrever é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Escrever é um esforço. Mas desde que eu comecei a viajar de moto, eu senti a necessidade de alguma maneira, documentar isso. E eu sempre fiz isso durante a viagem. Eu não escrevo depois da viagem. Se eu escrevesse depois da viagem, meus livros não teriam a alma que têm. E meus livros, eu posso assegurar, eles têm uma alma, eles são agradáveis de ler. Eu levo o leitor comigo na garupa da minha moto e ele sabe disso, ele percebe isso, que ele está viajando comigo. E isso, para mim, é um grande orgulho, se eu tenho algum em relação aos meus livros. Então, eu sempre escrevia, e eu escrevo até hoje, em cada uma das minhas viagens. Algumas eu publico, outras não. Não adianta eu ficar publicando uma viagem que eu faço dentro da França. Talvez um dia que eu faça um livro sobre a França, esses escritos vão servir. Mas eu não vou ficar te dizendo, sabe, apesar de que aqui eu coloquei, neste livro, eu coloquei a minha moto em frente à Torre Eiffel, porque o livro trata muito da Europa e, para mim, um dos símbolos da Europa é esse monstro de ferro e de aço. Então, eu escrevo de manhã, sempre de manhã, eu acordo cedo, 5, 6 horas, escrevo até às 8,
Aí já aquela correria de arrumar tudo, tá ficando tarde, já daqui a pouco não pego mais o café da manhã, se eu estou num hotel e tal. Ou vai ficar muito quente, porque já estou saindo tarde, mas saio normalmente um pouco assim atrasado por causa do... Porque eu escrevo e depois reviso até que eu entenda que essa crônica ficou boa. São crônicas. Sim. E ao longo da viagem eu faço isso. Ao final da viagem, isso daí não é um livro, isso é um amontoado de textos. O livro, ele tem que ser... Eu tenho que criar um fio condutor dentro dele, em que vai interligar todas essas crônicas. Não existe, um livro não existe, e as duas coisas... Sem duas coisas que são as mais difíceis de fazer, que é o início, a abertura do livro, como é que você apresenta esse livro e como é que você fecha esse livro. O meu primeiro livro, ele começa com uma queda de moto que eu tive no meio do deserto de Gobi, onde eu fiquei horas esperando que alguém passasse, numa caixa de areia. Eu peguei um areião e fui para o chão, com a moto carregada, tudo, e ali não há estradas, são só pistas. E eu, por sorte, eu tinha água bastante, eu tinha algo de comer, eu sempre levo latas de sardinha, de mexilhões, biscoitos, esses de água e sal. Eu sempre tenho um kit, que eu chamo de meu kit de sobrevivência, que pode me tirar de um aperto e ficar 2 dias ali parado. Sim. E eu tenho a minha barraca, saco de dormir. Então eu sabia que cedo ou tarde alguém ia passar por ali. O que aconteceu 4 horas depois, uma caminhonete de uns empregados de uma construtora de estradas, e descem, põem a moto em pé, 4 mongóis imensos, e um quinto mongol pequenininho, assim, não parecíamos. Os mongols são grandes, são altos, e era um mongol até magrinho, né, meio mirrado, assim. Fora de padrão. Aí ele olhou uma bandeirinha do Brasil atrás da minha moto e disse: "Você é brasileiro?" E eu sempre digo a mesma coisa: "Não, eu sou gaúcho." Aí ele disse: eu sou brasileiro." Era um japonesinho um brasileiro de origem japonesa, lá de Mogi das Cruzes, tal, engenheiro civil. E muito engraçado. Eu disse: "O que você está fazendo aqui?" Ele disse: "Eu conheci uma moça mongol e tal, casei com ela e vim morar aqui." Tu vê aqui. Então, essas coisas você tem que... E aí eu começo esse livro, que eu estava te dizendo sobre o livro, onde eu digo, né, que... onde em meu redor, a paisagem alheia, estranha, vasta e silenciosa. A moto no chão, em uma posição antinatural, bizarra, lembrava estranhamente um animal ferido. O compassado ruído de seu motor, teimosamente funcionando, dava-me a impressão de que o momento era surrealista, não havia acontecido. Enquanto eu verificava algum possível ferimento e retirava toneladas de poeira de minhas roupas originalmente pretas, minha máquina continuava ronando no solo e o momento era definitivamente verdadeiro. E assim vai. Essa é a abertura do meu livro. Eu começo o livro no momento mais dramático de toda a viagem, que foi de 6 meses. Sim. Entendeu? Então, isso é uma técnica. Claro. Está fisgado o leitor. Ele já não larga esse livro. Se você, nas primeiras 3 páginas, não atraiu o teu leitor, ele vai colocar o livro de lado e não abre mais. Entendeu? E assim vai. Eu, como eu disse, escrevo... E cada um deles tem a sua temática, são todos eles de viagens, mas construídos de maneira diferente. Sim. O primeiro, esse que eu acabo de ler um trecho, ele se chama Tempo em Equilíbrio, e ele trata do questionamento do tempo. O que é viver o agora? Você sabe que quando você passa 6 meses viajando de moto, você entra numa espécie de medida de tempo completamente diferente. Primeiro que, viajando por terra, a cada 2, 3 dias eu perdia 1 hora. Eu mudava de fuso horário, e na Rússia tem 11 fusos horários. Então você passa a ter uma certa... Você perde um pouco o referencial do tempo. Depois, você chega nas pessoas, elas não querem saber o que você fez no passado. Eles querem saber sobre aquele viajante que está ali hoje. Se você era importante na tua vida anterior, antes de viajar, para ninguém interessa.
E para você também não interessa o amanhã, porque o amanhã a gente vai ver amanhã. Você tem que viver o hoje, você tem que preencher aquele dia hoje, é o trecho que você tem que fazer hoje. Amanhã a gente se preocupa com o amanhã, a gente se preocupa amanhã. Tudo isso faz com que você consiga viajar durante meses no momento presente. E isso é espetacular. Sem se preocupar com o teu futuro e não ter a menor vaidade em relação ao teu passado. Entendeu? Para mim, isso é um privilégio. Mas você tem que saber perceber isso. Claro. Entendeu? E se você planejar em excesso, se você criar tabelas Excel para reserva de amanhã, eu já vi pessoas viajando com reservas feitas para os próximos 3 meses. Eles sabem até onde vão abastecer a moto. E você chama isso de aventura? E o que acontece se o posto que ele vai abastecer a moto naquele dia está fechado? Fechou. Ele entra em desespero. Ah, meu Deus, isso não estava previsto. Entendeu? Ricardo, essa talvez seja a maior contribuição, influência positiva da motocicleta, da vida em motocicleta para você? A questão do tempo, do presente, do saber viver agora? Não sei, eu acho que nesse primeiro livro eu questiono muito a questão do tempo, e foram 6 meses onde a minha vida esteve em equilíbrio. Eu deixava 32 anos de carreira voluntariamente, fui eu que pedi para sair, e nos próximos meses a minha vida estaria simplesmente não só no equilíbrio da moto, mas no meu próprio equilíbrio e precisava do meu equilíbrio pessoal. No segundo livro eu já falo da questão que a viagem nunca termina e que a viagem te modifica. Essas são as entrelinhas. E no terceiro eu falo das tuas relações com outros seres humanos, de qualquer cultura, de qualquer cor, de qualquer classe social, porque, queira ou não queira, apesar desse monstrengo, essa moto grande, cara, que a gente usa, e a minha moto dessas viagens tem 12 anos, hoje tem 280 mil quilômetros, eu não troco de moto todos os anos e muito menos. Quanto a moto está rendendo, a moto ela me permite viajar com muita facilidade. Eu pego a minha bagagem e digo para minha mulher, eu vou ficar 1 mês fora. Eu pego a minha bagagem, eu ponho na moto, eu passo no primeiro posto de gasolina, abasteço e vou. Deu. E para mim isso é um grande privilégio. Eu não tenho que fazer reserva de avião, eu não tenho que ver se os hotéis estão lotados ou não estão lotados, se é temporada alta, temporada baixa, se vai, né, entendeu? Se vai ficar caro, se não vai ficar caro, eu sei. E eu, na moto, eu me permito fazer, de uma certa maneira, um voto de pobreza. O meu orçamento é sempre limitado, porque eu acho que é fácil demais você viajar de moto para hotéis caros, entendeu? Não que isso também tenha problema, acontece que aí você deixa de perceber alguns aspectos da viagem. Se você vai viajar de moto para ser turista, tá tudo bem, mas você não me diga que você vai para um 5 estrelas e você vai fazer uma aventura Sim. de moto, ou você vai fazer um turismo de moto. E daí tem todas as empresas que levam, que conduzem gente que não se sente tão segura para fazer uma viagem sozinho, ou pelo menos no início, para ver como é que funciona. Eu já recomendo, eu não quero tirar a clientela de nenhum mototurismo e tal, eu acho que eles têm o seu papel, eles são importantes em toda, digamos, a cadeia, a cadeia motociclística, mas eu já sugiro às pessoas também fazer como fiz eu há 30 e tantos anos, começa com viagens curtas. Sabe, para lugar não precisa, não é que vá até Gramado e volta. Não, mas você pode conhecer Rio Pardo. Outro dia eu fiz o lançamento do meu livro na minha cidade, em Bagé, e veio um rapaz desde São Leopoldo com a esposa de moto para assistir a minha apresentação e para pegar o livro dele. É um leitor que aprecia os meus livros. Veio de moto e pernoitou em Piratini, para conhecer a capital da República Rio-Grandense, que eu não conheço.
é 140 quilômetros da minha cidade. Que a gente não conhece isso. Então, por que não pegar tua mulher um dia e vai até Piratini? Tem umas pousadinhas simpáticas, é pequenininha e tal. Mas aí você disse, eu vi o que é Piratini, entendeu? Então, todo esse São José do Norte é uma cidade interessante, porque é muito antiga também e tal. Essas pequenas viagens vão te dando macete. Se você vai ali na região do Taquari, hoje eu estava em Teutônia, ali há muitas estradinhas na volta de Teutônia de terra, não asfaltadas, e uma série de morros, uma serrinha ali. Porque quem quer praticar com a moto fora do asfalto é ideal, porque você faz 4, 5 quilômetros e já tem o asfalto de novo. Então você não vai sofrer centenas de quilômetros, né? Porque eu vejo o que acontece naqueles 73 quilômetros lá na 40, eu assisti isso há 2 anos, as pessoas cruzam aquilo ali durante quase 4 horas, arrastando os pezinhos, entendeu? Porque tem medo de se lançar no rípio. O rípio ele tem uma técnica muito simples, você tem que passar dos 50, se possível chegar a 60 quilômetros por hora. Obviamente que o risco aumenta, mas você gera para você uma estabilidade na moto, claro, que você nunca vai ter se você rodar a 20, 30. Claro. A 20, 30 você seguramente vai cair. A 60 talvez não, entendeu? Claro. Casualmente eu caí, com tudo que a moto derrapou, se atravessou e eu fui para o chão. Tudo bem, você está equipado e tal, não houve nenhuma consequência. Consequência, eu tive há 3 meses que eu caí no centro de Paris, bati contra um muro, contra a quina de um muro, com as costas, quebrei 4 costelas. Nossa. E a escápula. Estou há 3 meses em recuperação nas minhas costas e tal. Mas isso faz parte. E o que assim, voltando, o que você acha o quanto a motocicleta influenciou até na tua vida profissional, né? Hoje você pensa diferente certas coisas, uma série de coisas, mas o que essa trajetória de motociclismo, que começou lá com seus 10 anos vendo o britânico lá na moto empoeirada, então, né? A moto sempre esteve presente na minha vida, né? A minha esposa, de uma forma bem humorada, ela disse que eu tenho 3 paixões na vida, né? A moto, o golfe, que é um esporte que eu gosto, e ela ganhou a medalha de bronze. Né? Ela ficou com a medalha de bronze. Aí eu respondo, pegou o pódio. Né? A moto me permite uma série de coisas, como eu disse, ela me permite sair de viagem a hora que eu quero e de uma maneira totalmente livre, descompromissada. Seria um clichê eu dizer que a moto me dá uma sensação de liberdade, claro que dá e não precisa nem dizer isso. Mas a moto também ela me permite pensar. A viagem de moto, as horas que eu passo na privacidade do meu capacete, curiosamente a moto ela te dá parcialmente você está concentrado na condução da moto e atento à estrada, aos carros, né? Porque o maior perigo de uma motocicleta é sempre um outro veículo. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma parte do meu cérebro funcionando que é onde eu idealizo, por exemplo, os meus textos, os pontos, pelo menos, que na manhã seguinte, com a cabeça fresquinha, quando eu acordo, eu vou escrever e são... E o curioso é que, além de prestar atenção na estrada, pensar nos meus textos, eu passo o tempo todo escutando música. Spotify, para mim, foi uma grande invenção para a moto, porque antes eu registrava no telefone, né, ou no GPS, horas de música para poder... Eu viajo sempre. Eu sei que, em termos de segurança, reduz a tua audição, mas eu sou muito atento na parte visual, então a música, para mim, no capacete é fundamental. Né? Então, eu acho que a moto profissional, quando, exercendo a minha profissão, quando eu visitava meus clientes, companhias aéreas e tal, eles sempre começavam a reunião assim: então, Ricardo, qual foi a tua última viagem? Olha, eu percorri a Rota da Seda até o Quirguistão, tentei entrar na China, não deixaram e tal. E eu notava que as pessoas, curtiam esse tipo de coisa, como dizendo... E tinha alguns que diziam: tu é um cara que sabe viver e tal, né?
você mexe com um pouco com o imaginário das pessoas, né? Com aquela coisa, puxa, até que eu acho que eu gostaria de fazer isso, né? E quando eu volto de uma viagem, também tinha muita pergunta, então, como é que foram as férias? Para onde é que você foi dessa vez? Né? E aí dava sempre aquela quebrada de gelo dos meus clientes, né? Que me permitia, né? Aquela coisa assim informal e tal, e estar mais próximo do cliente naquele momento para iniciar discussões que muitas vezes duram meses e tal. Né? Quebra-gelo, né? Eu não sei, eu não imaginaria a minha vida sem moto. Recentemente, quando eu vinha ainda descendo, então vindo do Alasca para o sul, antes de cruzar a fronteira para o Canadá, eu vi na minha frente um triciclo daqueles da Harley, sabe? Aqueles com 2 rodas grandes atrás. E eu me coloquei um pouco atrás dele, uma estrada totalmente deserta. E quando ele entrou num estacionamento desses onde tem banheiros, né, banheiros públicos, eu também encostei. Eu digo, vou tomar uma água, vou bater um papo com o colega aí. E quando ele tirou o capacete, eu vi que era um senhor de muita idade. Aí ele veio me cumprimentar, como todo americano, extremamente amável e tal. E eu disse, um prazer conhecê-lo. Digo, eu vou de cara lhe fazer uma pergunta indiscreta. Qual é a sua idade? Ele disse, eu tenho 89 anos. Caraca! Aí eu disse, naquele momento era, sabe, meu pai tinha acabado de falecer com essa idade e eu não imaginaria meu pai em cima de uma moto com essa idade, né? Não imaginaria meu pai em cima de uma moto ponto com qualquer idade. E aí eu disse, mas é impressionante, e o senhor está vindo de onde? Ele disse, não, eu estou vindo de Anchorage, mas eu comecei a viagem na Califórnia, eu fui até o Alasca e agora estou voltando. Ele disse assim, mas eu vou muito devagar. Ele disse, 60 milhas por hora, ele falou, 50, 60 milhas, não, 70, 80 por hora, 90. Eu disse, não, mas isso não é o problema. Eu digo, como é que o senhor se sente ao longo do dia? Ele disse, não, eu tenho um certo cansaço à noite e tal, mas, bom, eu também, né? Então, eu disse para ele, o senhor é o meu benchmark, o senhor é a minha referência. Não, eu, quando crescer, quero ser igual ao senhor, entendeu? Ele ficou encantado, né? E eu mais ainda, porque eu disse, é possível. E ele me disse que até 2 anos antes, ele ainda viajava numa Harley, que ele tinha desde os anos 50. Mas que os filhos o proibiram de andar de moto padrão. E deram de presente para ele, porque sabiam que ele não ia parar esse triciclo, que evitava a questão do equilíbrio. Queda, né? Claro. Do equilíbrio. Então, veja bem que é possível. Eu acho que aqui no Brasil a gente se habituou a chamar pessoas de mais de 60 anos de idosos. E eu abomino essa expressão. Na Europa, idoso tem mais de 80 anos. E mesmo assim eles dirigem. Na França não há vencimento de carteira de motorista. E as pessoas dirigem com uma forma de orgulho, entendeu? Eu tenho 85 anos e o cara sai com o carrinho dele. Então, 60 anos, na França, é chamado um jovem aposentado, não um idoso. Eu voltei, eu terminei 11 meses de viagem, 69 mil quilômetros, 17 países, sozinho. E eu pego um voo de Buenos Aires para São Paulo, na Latam, e eu não fui autorizado a sentar na saída de emergência. Puxa. Porque eu tenho mais de 60 anos. Entendeu? É um absurdo. É um absurdo. Sem falar que eu monto e desmonto aquilo ali, né? Mas tudo bem. O que eu quero dizer é que há uma mentalidade que você passou de 60, está velho. Eu tenho 66 e não estou velho e não vou parar tão cedo. Eu acho que isso também, eu diria assim, também é meio que uma missão nossa dos motociclistas, né? A gente pode ir avançando nisso e mostrando que é possível. Pode. E vamos parar com essa história. Um pouco mais de cautela, menos horas por dia, né? De viagem e tal. Dá Ricardo, essa viagem que você está falando aí, que encontrou e conheceu esse motociclista, né?
é o que deu origem a esse teu último livro, certo? Exato. 11 meses de viagem pelas Américas. Pelas certo? Américas. Que, inclusive, com os outros títulos estão disponíveis aí nas livrarias, pelo Brasil, online ou offline. Aqui, né? O último livro, o novo livro, que a gente vai fazer a apresentação ali no Espaço Unicinos, na Nilo, em frente ao Anchieta. Quando essa gravação for ao ar, já vai ter acontecido, mas está valendo. Já terá acontecido. Esse aqui está com dedicatória, né? Sintam-se humilhados, eu tenho um exemplar, inclusive fizemos sorteio de 4 exemplares que você, ainda no ano passado, gentilmente nos cedeu. Esse livro se chama A Moto e o Continente, porque são os principais personagens dessa viagem. E os personagens coadjuvantes são todas aquelas pessoas que eu cruzei, que eu interagi, que eu pude aprender com elas, eu pude rir, chorar, tive momentos extremamente emotivos. Eu tenho grande dificuldade de ler esse livro porque eu me emociono. É mesmo? Aliás, os meus 3 livros, quando meu pai já estava no hospital, eu passei uma semana lendo um dos meus livros para ele, porque os olhos não lhe permitiam mais ler. Sim. E eu não sei quantas vezes nós choramos juntos, porque o livro, eu retrato momentos muito intensos sempre, mesmo que sejam banais, mas são intensos. Eu vou dar um spoilerzinho pequeno. Quando eu estava quase no final da minha viagem, a minha viagem terminou em Buenos Aires, mas eu estava na Bahia, na Chapada Diamantina, e fui visitar uma pequena cidadezinha perdida no meio da Chapada Diamantina, com a estrada para chegar ali, eram de pedras, um calçamento de pedras feito pelos escravos, na época do diamante. E eu estou caminhando nessa cidade e tem uma senhora varrendo a sua calçada, umas casinhas lindas, simples, mas, sabe, super limpinhas, arrumadas. Era uma gracinha, a dignidade daquela cidade, né? E essa senhora varrendo a calçada, e eu disse, a sua casa é muito linda, minha senhora. E ela disse, muito obrigado, eu sou nascida e criada aqui. Ela se chamava Deuselina, Dona Deuselina. E aí eu disse, e a senhora casou-se, teve filhos? Aí ela me disse uma coisa extraordinária. Ela disse, eu tive 11 filhos. 4 Deus pegou para ele e 7 ele me ajudou a criar. Sensacional. Aí, veja a poesia dentro da tragédia, que é perder 4 filhos no nascimento e tal, aquela coisa toda, entendeu? Então, isso é viajar. Né? Isso. Para mim é isso. Muito bom. Isso é viajar, isso é motociclismo, isso é bater um bom papo. Eu estou muito orgulhoso aí de ter tido a altura de conversar contigo, né, um pouco, essa 1 hora e pouco aí. E, bem, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui também, né? Poderíamos, mas acho que não deveríamos, senão ia estender muito. A gente vai pôr o povo para dormir. Ia estender muito, então. Mas, assim, Ricardo, um grande prazer mesmo de ter aqui. Obrigado. Foi algo assim que eu achava que não ia poder acontecer, né? Porque eu já te acompanhava um pouco, você na França, aqui, alguns amigos aqui falando, e mas não vai dar e tal. E aí aconteceu, né? Estamos, inclusive, aí participando, de alguma forma, do lançamento desse teu terceiro livro aqui em Porto Alegre, no Sul, enfim. E a gente quer e também está muito perto. Então, a gente vai encerrar aqui com essa, eu diria assim, com a chave da moto de ouro, né? Então, fazendo um agradecimento mais uma vez pela tua vinda, a tua presença, e conta com a gente, com o motociclismo daqui do nosso estado, né? E no que você achar que pode ser interessante fazer por aqui, numa próxima vinda tua ou ainda agora nesse momento aí. Ok, para aqueles que se interessarem, já que o lançamento terá passado, né? O meu segundo livro, Montar e Partir, ele está disponível na livraria, aquela Mania de Ler, eu acho que se chama, não é? Aquela que era a antiga Cultura. Ele já está até disponível naquela estante redonda que tem na entrada, ali, lá no Bourbon. Eu vi hoje, foi engraçado, porque eu perguntei para ela se esse livro vendia. Ela disse, não, vende bastante bem. Então, aí eu digo, eu acho o autor desse livro é um cara muito legal. E ela ficou impressionada, porque eu disse, abre na orelha, e ela viu a minha foto, aí ela olhava para o livro, olhava para mim e disse, não. Mas, enfim, está disponível ali. Esse é o único dos 3. Depois, se o leitor, se o pessoal que nos assiste tiver interesse,
A editora Europa, e o seu site é europanet.com.br, europanet, tudo junto.com.br. Eles têm os 3 livros disponíveis, eles mandam para você. Ótimo. E eles, inclusive, fazem quando você adquire os 3, a trilogia, como eu digo, eles te fazem um bom preço, um preço promocional e tal. Também estão disponíveis na amazon.com.br. É só na Amazon, só coloca ali Ricardo Lugres. Aparece os 3 títulos. E eu estou muito feliz porque em todas as avaliações, eu tenho 30 e poucas avaliações de cada um deles, menos o último, que é mais recente, e eu estou com 5 estrelas sobre 5 estrelas. Entendeu? Que ótimo. Então, mostra, para o meu editor, ele está muito satisfeito, porque mostra a qualidade do produto, né, do texto. Então, eu recomendo, e eu costumo brincar, dizer, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Eu recomendo também, é muito bom, Ricardo. Pessoal, curte lá, sigam as nossas redes sociais, inclusive o @ do Ricardo aparece aqui embaixo, eu já apareci em alguns momentos aqui, @Ricardo Lugres no Instagram, isso, tá marcando ali. E, bom, agradecimento aos nossos apoiadores, Alltracks e Ruta 40, sigamos, né, 2025 vai ser acelerado, mas curtindo a vibe da viagem. Exatamente. Sem pressa e sem distância. É isso que a gente precisa fazer. Maravilha. Obrigado, gente. Ricardo, obrigado. obrigado. Obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado valeu. a Abraço. todos.